E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou Aldo Apolinário do canal Histórias de Sucesso por Aldo Apolinário. E hoje, pessoal, nós estamos aqui para contar uma história, só que essa história ela é mitológica e ela é um plus do nosso vídeo anterior, que era sobre a grande história da grande esposa, a única mulher que se tornou faraó oficialmente, Hatshepsut. E no meio desse vídeo, pessoal, surgiu um questionamento. Por que os faraós podem se casar entre irmãos? Tá? Eu vou explicar isso para vocês. Mas antes disso, gente, vocês pensam que eu esqueci? Não, 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 não. Vai aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Dê um like lá, dê um joinha lá para fortalecer o nosso canal. E também não se esqueça, pessoal, acione o sininho lá toda vez que tiver vídeo para você ser alertado. E outra coisa, pessoal, pode compartilhar à vontade os nossos vídeos, não precisa ficar com vergonha. Eu sou um cara vergonhoso, mas vocês não precisam ficar com vergonha de compartilhar os nossos vídeos não, tá bom? E antes de partirmos para essa história mitológica, vamos deixar algumas coisas bem claras, tá bom? Primeira coisa, antes de eu iniciar o vídeo, eu tenho que deixar claro, pessoal, que a história ela é mitológica e pelo fato de ser mitológica, nem todas as coisas fazem tanto sentido, ok? Então, a pergunta que não quer calar, por que os faraós podiam se casar com suas irmãs? Então, são duas situações, pessoal, para eu estar explicando para vocês. A primeira das situações, questões políticas. E a segunda da situação, questões religiosas. E é muito antigo aquela ideia de que em política e religião não se discute. E hoje em dia futebol também não se discute, tá? Então política, futebol e religião não se discute. Então pelo viés do nosso olhar da atualidade, a gente não pode discutir ou questionar, mesmo porque são histórias criadas e inventadas pela civilização egípcia, que inclusive nem existe mais para poder se defender ou justificar ou falar alguma coisa. Beleza, pessoal? Então vamos à primeira explicação. Os faraós eram as únicas pessoas que podiam, ou a família real, né, eram as únicas pessoas que podiam casar-se entre irmãos. No restante da sociedade egípcia, isso não era visto como coisa boa, não. Não era visto como coisa boa, assim como hoje em dia, né, casar com irmã, né? Então vamos lá. A primeira questão política era a seguinte: segundo a tradição egípcia, o que acontecia? A ascendência ao trono só poderia ser garantida pela ligação de sangue, que só poderia ser dada pela mãe. Então, baseado nisso, os faraós faziam de tudo, mas quando eu digo de tudo, é tudo mesmo, para manter a coroa na sua própria família. Então, para isso, alguns faraós casavam-se com irmãs, ou na maioria das vezes com meia-irmãs, como aconteceu na nossa história anterior entre Hatshepsut e Isis, que depois se tornou Tutmés II. Vocês, quem não assistiu, pode assistir o nosso vídeo anterior, tá muito legal, pessoal, vocês vão gostar. E aí, então, eles se casavam na maioria das vezes entre meias-irmãs. Porém, em algumas situações, essa preocupação era tão grande, mas tão grande, que alguns faraós chegavam a se casar com as próprias filhas. Exemplo clássico dessa situação, nós temos o grande Ramsés II, que por incrível que pareça, quase ninguém sabe, mas ele casou-se com 3 das suas 6 filhas, inclusive teve filhas com elas, hein? É coisa de doido essa mitologia egípcia, tá, pessoal? Então, essa é a explicação política, que era para manter o poder dentro da própria família. Só que isso muitas vezes era muito complicado. Por quê? Porque o faraó ele tinha que ter muitos filhos. Então ele tinha a grande esposa, né? E aí tinha algumas esposas secundárias e depois ele enchia o harém dele de concubinas e ele tinha que ter muitos filhos, porque naquela época, de cada 3 crianças, 3 que eu digo, uma não chegava aos 15 anos de idade. Então, e nem todos eram do sexo masculino. Então, o faraó tinha que ir fazendo filhos para poder ir aumentando a probabilidade do poder permanecer na família. E é por isso, então, a questão dele poder se casar com suas irmãs, com filhas, com todo mundo que fosse da família, e o negócio era fazer filho.
né? E agora vamos à explicação mitológica, questão religiosa da civilização egípcia. Então vejam bem, o faraó ele era considerado um ser divino, a própria encarnação dos deuses, pode uma coisa dessa, a própria encarnação dos deuses. E de onde vem então a ideia de se casar entre irmãos? Então, no princípio da mitologia egípcia, o deus maior deles era o deus Ra, que era o sol, né? E Ra, não me pergunte como. Eu também não quero saber dessas coisas, não. Ele, no momento de pensamento profundo de dentro do seu cérebro, criou Shu, o deus do ar. E Shu ficou muito solitário por um bom tempo. Daí Ra olhou e falou: Ei, meu filho, você tá triste? Já sei, vou criar uma irmã para você. E aí criou Tefnut, a deusa da umidade. E os dois se olharam, ficavam: Oi, e aí, maninha, como é que tá? Só que só existiam os dois. O que eles fizeram? Se casaram. E aí, desse casamento entre esses dois irmãos, eles, no momento de intimidade lá, eles deram um abraço caloroso. E desse abraço caloroso nasceu Jeb. Como assim de um abraço? Deve estar perguntando. Não sei, meu amigo, eu não sou Deus, eu não sei desses detalhes, né? Então, desse primeiro abraço caloroso de Shu e Tefnut, nasceu Jeb, o deus da terra. Só que Jeb ficou meio solitário. Falou: Oxe, o que eu posso fazer? Jeb ficou solitário. E aí, então, eles resolveram, Shu e Tefnut resolveram dar mais um abraço. E desse mais um abraço nasceu Nut, a deusa do céu. É, a deusa do céu. E aí, Nut e Jeb ficaram olhando um para o outro lá. Poxa, nós somos deuses, somos imortais. E aí, o que vamos fazer? Ah, já sei. Vamos fazer que nem papai e mamãe. Vamos se casar. E aí, Jeb se casou com Nut. E do relacionamento de Jeb e Nut, que já eram irmãos, nasceu Osíris, o mais famoso dos deuses egípcios, né? Osíris. Só que Osíris ficou meio tristonho lá então, e aí Jeb e Nut, tinham toda a eternidade para estarem juntos, tiveram mais uma filha. E aí, essa filha era Ísis. Nossa, a deusa da beleza. Ela acho que merecia me conhecer. Ísis, a deusa da beleza. Só que eles não pararam por aí. Jeb e Nut gostaram e tiveram mais um filho, que era Sete. E Sete ficou olhando seus dois irmãos mais velhos casados. Ele falou: Oxe, e aí papai, mamãe, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar aqui sozinho? E aí nesse contexto, Jeb e Nut tiveram mais uma filha, que era Néftis. E aí Sete e Néftis se casaram também. Então veja quantos casamentos divinos entre irmãos existiam. E aí que entra a grande jogada. Se o faraó era o representante dos deuses aqui na terra e em algumas situações era considerado o próprio Deus reencarnado, alguns dos faraós se diziam descendentes diretos de Osíris. Outros iam além ainda, descendentes direto de Ra. E aí, por causa toda essa questão religiosa, essa questão política, de manter o poder dentro da família, que os faraós então se casavam entre irmãos. Só que nem sempre isso deu certo, porque em 3.000 anos de história cultural, política, o Egito teve 33 dinastias, ou seja, em algum momento algum faraó e a parte da família falhou nessa questão então de produzir o herdeiro, e o poder inevitavelmente acabou indo para outra família. Mas fica aí então a explicação. Agora você sabe por que os faraós poderiam se casar entre irmãos. Beleza, pessoal? Vou encerrando a nossa história por aqui. Agradeço, tá? Dê um joinha lá na nossa história, pode compartilhar à vontade, pessoal, não tenham vergonha, tá? Manda para aquele seu amigo lá que sai com o cachorro e faz caquinha lá e ele não junta, manda para ele largar a mão de ser bobo, tá? E não fazer mais essas coisas, valeu? Um abraço para todos, fiquem com Deus.